Romanos 13. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não, porém, a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer à autoridade? Faze o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer a justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. É também por essa razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus quando exercem pontualmente este ofício. Pagai a cada um o que lhe compete, o imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam, eles se resumem nestas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempos vivemos. Já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vai chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidade nem de dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Romanos 14. Acolhei aquele que é fraco na fé com bondade, sem discutir suas opiniões. Um crê poder comer de tudo, outro que é fraco só come legumes. Quem come de tudo não despreza aquele que não come. Quem não come não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. Quem és tu para julgares o servo de outros? Que esteja firme ou caia, isto é lá como o Senhor, mas ele estará firme porque poderoso é Deus para o sustentar. Uma faz distinção entre dia e noite, dia e dia, outro, porém, considera iguais todos os dias. Cada um proceda segundo sua convicção. Quem distingue o dia, age assim pelo Senhor. Quem come de tudo, o faz pelo Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, abstém-se pelo Senhor, e igualmente dá graça a Deus. Nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor; se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Porque julgas então o teu irmão? Ou porque desprezas o teu irmão? Todos temos de comparecer perante os tribunais de Deus, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará glória a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Deixemos, pois, de nos julgar uns aos outros, antes cuidai em não pôr um tropeço diante do vosso irmão ou dar-lhe ocasião de queda. Estou convencido no Senhor Jesus
de que nenhuma coisa é impura em si mesma, somente é para quem a considera impura. Ora, se por uma questão de comida entristece o teu irmão, já não vives segundo a caridade. Pela comida, não causes a perdição daquele por quem Cristo morreu. Não venha a tornar-se objeto de calúnia a tua vantagem. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Quem deste modo serve a Cristo, agrada a Deus e goza da estima dos homens. Portanto, apliquemo-nos ao que contribuiu para a paz e para a mútua edificação. Não destruas a obra de Deus por questão de comida. Todas as coisas, em verdade, são puras. Mas o que é mal para um homem é o fato de comer provocando um escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem outra coisa que para teu irmão possa ser ocasião de queda. Tens uma convicção, guarda para ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo no ato a que se decide, mas aquele que come apesar de suas dúvidas, condena-se por não se guiar pela convicção. Tudo o que não procede da convicção é pecado. Romanos 15. Nós que somos os fortes devemos suportar as fraquezas do que são fracos, e não agir a nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo para o seu bem e sua edificação. Cristo não se agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos do que ultrajam caíram sobre mim. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo o Cristo, para que, com um só coração e uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Pois asseguro que Cristo exerceu seu ministério entre os incircuncisos para manifestar a veracidade de Deus pela realização das promessas feitas aos patriarcas. Quanto aos pagãos, eles só glorificam a Deus em razão de sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu vos louvarei entre as nações e cantarei louvores ao vosso nome. Noutro lugar diz, alegrei-vos, nações, com o seu povo. E ainda diz, louvai ao Senhor, nações todas, e glorificai-os todos os povos. Isaías também diz, da raiz de Jessé surgiram um rebento que governará as nações, nele esperarão as nações. O Deus da esperança vos enche de toda alegria e de toda a paz na nossa fé, para que, pela virtude no Espírito Santo, transbordei de esperança. Estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que estáis cheios de bondade, cheios de um perfeito conhecimento, capazes de vos admoestar uns aos outros. Se em parte vos escreve com particular liberdade, foi para relembrar-vos, e o fiz em virtude da graça que me foi dada por Deus, de ser o ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus. Isso para os pagãos santificados pelo Espírito Santo lhe seja uma oferta agradável. Tenho motivo de gloriar-me em Jesus Cristo no que diz respeito ao serviço de Deus, porque não ousaria mencionar ação alguma que Cristo não houvesse realizado por meu ministério, para levar os pagãos a aceitar o Evangelho pela palavra e pela ação, pelo poder dos milagres e prodígios, pela virtude do Espírito Santo, de maneira que tenho divulgado o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e suas terras vizinhas até a Líria, e me empenhei por anunciar o Evangelho onde ainda não havia sido anunciado o nome de Cristo, pois não queria edificar sobre fundamento lançado por outro. Fiz bem assim como está escrito, vê-lo-ão aqueles aos quais ainda não tinham sido anunciado, conhecê-lo-ão aquele que dele ainda não tinha ouvido falar. Foi isso o que muitas vezes me impediu de ir ter convosco. Mas agora já não tenho com o que me preocupar nestas terras, e como há muitos anos, saudades de vós. Espero ver-vos de passagem quando eu for à Espanha. Espero também ser por vós conduzidos até lá, depois que tiver satisfeito, ao menos em parte, o meu desejo de estar convosco. Mas no momento vou a Jerusalém para ajudar do
para a ajuda dos irmãos. A Macedônia e a Caia houverão por fazer uma coleta para os irmãos de Jerusalém que se acham em pobreza. Houveram-no por bem, aliás, o dever a eles, pois se os pagãos têm parte nos bens espirituais dos judeus, devem por sua vez assisti-los como os bens materiais. Logo que eu tiver desempenhado essa incumbência, e lhes tiver feito entrega fiel dessa coleta, irei à Espanha, passando por vós. E sei que quando for ter convosco, irei com todas as riquezas das bênçãos de Cristo. Rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo e em nome da caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo nossas orações a Deus por mim, para que eu escape dos infiéis que estão na Judéia e para que o auxílio que o levo a Jerusalém seja bem acolhido pelos irmãos. Então poderei ir ver-vos com alegria e, se for a vontade de Deus, encontrar no vosso meio algum repouso. E o Deus da paz esteja com todos vós. Amém.